Você já se perguntou alguma vez se a vida realmente termina aos 70 ou se está apenas começando um novo capítulo cheio de propósito? Muitos acreditam que ao chegar a essa idade, só resta olhar para trás, descansar e esperar. Mas a Bíblia nos mostra uma verdade diferente, uma verdade que pode transformar completamente a sua perspectiva sobre os anos dourados. Salmo 92, versículo 14, nos diz: Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Esta não é apenas uma bonita frase de consolo, mas sim uma promessa divina, um plano estabelecido pelo próprio Deus para cada um de nós. Enquanto o mundo lhe diz que é hora de se retirar, de ficar de lado, Deus o está chamando para uma nova temporada de fruto e propósito. Hoje, você descobrirá por que os anos depois dos 70 podem ser os mais significativos de toda a sua vida, se entender o propósito que Deus tem para esta etapa. Verá como homens e mulheres encontraram um chamado renovado, uma paixão mais intensa e um impacto mais profundo justamente quando o mundo lhes dizia que já era tarde demais. E, especialmente, exploraremos os ensinamentos e o exemplo de um dos maiores evangelistas do nosso tempo, que demonstrou que a idade é apenas um número, quando se trata de servir ao propósito divino. Você está pronto para descobrir como a sua vida depois dos 70 pode ser muito mais do que jamais imaginou? Preparado para ver como aquilo que parece o pôr do sol da sua vida pode se converter no amanhecer do seu maior propósito? Então, acompanhe-me nesta jornada de descoberta que pode mudar para sempre a forma como você vê cada dia que Deus lhe concede depois dos 70. Vivemos em uma sociedade que venera a juventude como se fosse o único tempo valioso da vida. A mídia, a publicidade e até mesmo nossas conversas cotidianas parecem sugerir que depois de certa idade, a relevância diminui, as oportunidades acabam e o propósito se desvanece. Olham para você de forma diferente, falam de modo diferente. Você mesmo pode começar a se enxergar de modo diferente, como se de repente tivesse cruzado uma linha invisível que o torna menos valioso, menos capaz, menos necessário. Estatísticas recentes mostram que a expectativa de vida aumentou consideravelmente nas últimas décadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, atualmente há mais de 700 milhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo. E esse número vai se duplicar até o ano de 2050. O que antes era considerado o final da vida, agora pode ser apenas o começo de uma nova etapa que pode durar 2 ou 3 décadas a mais. Mas, apesar desses dados, nossa cultura continua perpetuando mitos e estereótipos negativos sobre o envelhecimento. Já é tarde para começar algo novo. Na sua idade, é melhor não arriscar. É hora de descansar e deixar que os jovens assumam. Essas frases lhe soam familiares? São muros invisíveis que a sociedade constrói ao redor dos adultos mais velhos, limitando seus horizontes, apagando seus sonhos, roubando deles o propósito que Deus ainda tem para suas vidas. Contudo, a Bíblia apresenta uma perspectiva completamente diferente. Em Provérbios 16, versículo 31, lemos: Os cabelos brancos são coroa de honra, são obtidos no caminho da justiça. Para Deus, a idade avançada não é um tempo de relegação, mas de honra, não de descarte, mas de coroação. Cada ruga, cada fio de cabelo branco, cada ano vivido, não é uma perda, mas um ganho, um tesouro de experiência, sabedoria e potencial de que o mundo precisa desesperadamente. Poucos exemplos ilustram melhor essa verdade do que a vida de Billy Graham, um dos evangelistas mais influentes do século XX. Quando completou 70 anos, em 1988, muitos esperariam que ele se aposentasse, que deixasse o ministério e se dedicasse a descansar depois de décadas de intenso trabalho evangelístico. Afinal,
Ele já havia pregado para milhões de pessoas em todo o mundo, aconselhado presidentes, escrito livros que foram best-sellers e construído organizações ministeriais que continuariam seu legado. Mas Billy Graham entendia algo fundamental. O chamado de Deus não tem data de validade. Em vez de se aposentar, ele reorientou seu ministério. Adaptou sua mensagem e seus métodos aos tempos que mudavam, sem jamais comprometer a essência do Evangelho. Entre os 70 e 95 anos, Billy Graham escreveu mais de 10 livros, incluindo best-sellers como Nearing Home, Chegando em Casa, especificamente sobre envelhecer com propósito. Continuou realizando grandes cruzadas evangelísticas, incluindo sua histórica visita à Coreia do Norte em 1992 e sua última grande cruzada em Nova York, no ano de 2005, quando tinha 86 anos. Deus não o aposenta, disse Billy Graham em uma entrevista aos 80 anos. Enquanto você tiver fôlego, você tem um chamado. Essa convicção profunda se baseava não apenas em sua experiência pessoal, mas em numerosos exemplos bíblicos de pessoas que receberam ou continuaram seu chamado divino na velhice. Pensemos em Moisés, que aos 80 anos estava confortavelmente estabelecido como pastor em Midian, depois de ter fugido do Egito. Do ponto de vista humano, seu tempo já havia passado, suas oportunidades tinham desaparecido, seu propósito parecia ter se dissipado. Mas foi precisamente nessa idade que Deus o chamou da sarça ardente para a missão mais importante de sua vida: libertar o povo de Israel da escravidão. Moisés tentou dar desculpas, apontando sua idade e suas limitações, mas Deus não aceitou essas justificativas. E Deuteronômio 34, versículo 7, nos revela algo assombroso. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Seus olhos nunca se enfraqueceram, nem perdeu o vigor. Você percebe o que isso significa? Moisés começou seu ministério mais significativo aos 80 anos e continuou por mais 40 anos com força e vitalidade. Os anos que o mundo teria descartado foram precisamente aqueles de seu maior impacto. Ou consideremos Abraão, que aos 75 anos recebeu o chamado de Deus para deixar sua terra e sua parentela. Aos 100 anos, teve Isaque, o filho da promessa. A maioria de nós, nessa idade, estaria pensando em ficar quieto, agarrar-se ao que é conhecido, evitar qualquer mudança ou desafio. Mas Abraão demonstrou que a idade não é um obstáculo para obedecer a Deus, para correr riscos, para embarcar em novas aventuras quando é Deus quem chama. E não nos esqueçamos de Caleb, que aos 85 anos se apresentou diante de Josué para reclamar sua herança, declarando: "Hoje tenho 85 anos e me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou para explorar a terra. Como era minha força naquela época, assim é agora para a guerra, tanto para sair quanto para entrar." Que testemunho! Aos 85 anos, Caleb não estava pensando em se aposentar, mas em conquistar, não em descansar, mas em lutar, não em evitar desafios, mas em enfrentá-los com a mesma paixão e energia que tinha 40 anos antes. É como uma árvore frutífera que passou por muitas estações. Nos primeiros anos, produz pouco fruto, enquanto cresce e desenvolve suas raízes. Na sua meia-idade, produz abundantemente. Mas há certas variedades de árvores que, na maturidade avançada, produzem os frutos mais doces, mais nutritivos e mais abundantes. Por quê? Porque suas raízes se aprofundaram o bastante para extrair nutrientes que as árvores mais jovens não conseguem alcançar. Seus galhos foram podados pelas tempestades da vida, permitindo que toda a sua energia se concentre no que realmente importa: dar frutos. Assim é a vida depois dos 70, quando se entende a partir da perspectiva divina. É um tempo de fruto excepcional,
não apesar da idade, mas precisamente por causa dela. É um tempo em que você pode oferecer ao mundo algo que ninguém mais pode dar: a combinação única de seus dons naturais, sua experiência acumulada, sua sabedoria destilada por décadas de caminhada com Deus e sua perspectiva refinada pelas alegrias e dores de uma vida plena. Jó 12, versículo 12, resume isso perfeitamente. Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade, o entendimento. A sabedoria que você acumulou ao longo dos anos não é apenas para seu benefício pessoal. É um recurso que Deus quer usar para abençoar outros, para guiar as gerações mais jovens, para resolver problemas que exigem mais do que conhecimento técnico ou energia juvenil. Exigem a compreensão profunda, que só vem com o tempo. Seu testemunho agora tem um peso que não tinha antes. Quando um jovem fala sobre a fidelidade de Deus, está expressando sua fé e esperança. Mas quando alguém que caminha com Deus há 7 ou 8 décadas testifica sobre sua fidelidade, está compartilhando uma certeza provada pelo tempo, uma confiança forjada no cadinho de incontáveis provações e vitórias. Seu testemunho aos 70, 80 ou 90 anos tem um poder único para fortalecer a fé de quem o ouve. Além disso, nessa idade você desfruta de uma liberdade que não tinha antes. Já não está tão preocupado em impressionar os outros, em avançar na carreira, em acumular posses ou em cumprir expectativas sociais. Você pode se concentrar no que realmente importa, no que permanecerá para a eternidade. Como Billy Graham dizia, quando você é jovem, pertence a si mesmo. Quando é adulto, pertence ao seu trabalho. Quando envelhece, pode pertencer completamente a Deus. Essa liberdade permite que você fale com uma sinceridade e uma ousadia que talvez não tivesse antes. Já não há tanto a perder. Não é preciso proteger uma imagem. Não é preciso se preocupar tanto com o que vão dizer. Você pode ser mais autêntico, mais direto, mais fiel às suas convicções. E o mundo precisa desesperadamente dessa voz clara e sem concessões, especialmente em tempos em que as verdades absolutas são cada vez mais relativizadas. A idade avançada também lhe proporciona uma perspectiva única sobre a vida. Você viu o mundo mudar, viveu diferentes épocas, experimentou altos e baixos pessoais e coletivos. Consegue ver padrões que os mais jovens ainda não percebem. Consegue reconhecer ciclos que se repetem. Consegue distinguir o que é passageiro do que é permanente, o que é superficial do que é profundo. Essa perspectiva é um tesouro inestimável em um mundo que vive preso ao momento presente, obcecado pelo imediato e muitas vezes ignorante das lições da história. Billy Graham, em seus últimos anos, comentava com frequência como sua perspectiva sobre a vida, a morte e a eternidade havia se transformado com a idade. À medida que envelheço, escreveu, a morte me parece menos assustadora, não porque eu seja corajoso, mas porque vi a fidelidade de Deus repetidas vezes e sei que sua promessa de estar comigo até o fim é verdadeira. Essa perspectiva serena sobre a vida e a morte é um presente precioso que você pode compartilhar com um mundo ansioso e temeroso. A pergunta-chave não é se há vida depois dos 70, mas que tipo de vida você quer viver nesta etapa. Você seguirá o roteiro que a sociedade escreveu para você, um roteiro de retirada, de irrelevância, de mera sobrevivência? Ou escolherá abraçar o propósito que Deus tem para você, um propósito que pode fazer destes anos os mais significativos e frutíferos de toda a sua vida? Pense por um momento. O que você está fazendo com o presente do tempo que Deus lhe deu depois dos 70? Você está vivendo como se sua missão estivesse completa, ou está perguntando a cada dia, Senhor, o que queres que eu faça hoje com as habilidades, experiências e relacionamentos que me deste?
Reflita sobre os dons únicos que você tem agora, precisamente por causa da sua idade. Você os vê como vantagens ou como limitações? Está usando esses dons para abençoar outros, para contribuir com o reino de Deus, para deixar um legado significativo? E se você se sente inadequado, limitado, ou pensa que já é tarde para começar algo novo, ou fazer uma diferença significativa, lembre-se das palavras que Billy Graham repetia em seus sermões. Não é quem somos, mas a quem pertencemos que importa. Sua eficácia não depende de sua força, de sua energia ou de suas capacidades, mas de sua disposição para ser usado por Deus, que é especialista em fazer coisas extraordinárias através de pessoas comuns que simplesmente dizem sim ao seu chamado. Agora, permita-me compartilhar 5 princípios que Billy Graham aplicou em sua própria vida para viver plenamente depois dos 70, princípios baseados não apenas em sua experiência pessoal, mas fundamentados em verdades bíblicas eternas. O primeiro princípio é manter a conexão com Deus como prioridade absoluta. À medida que envelhecemos, podemos enfrentar mudanças em nossas rotinas, em nossas capacidades físicas, em nossas responsabilidades. Mas uma coisa deve permanecer constante: nosso relacionamento diário com Deus por meio da oração e da palavra. Billy Graham era conhecido por sua disciplina de devocionais diários, mesmo em seus últimos anos, quando sua saúde estava debilitada. Ele entendia que essa conexão não era apenas uma prática religiosa, mas a própria fonte de sua vitalidade espiritual. Meu tempo com Deus a cada manhã, confessou em uma entrevista aos 90 anos, não é mais apenas uma parte do meu dia, é a essência que dá sentido a todo o resto. Esse hábito, cultivado ao longo de décadas, tornou-se ainda mais significativo em seus anos finais, quando as limitações físicas às vezes o confinavam em casa. Em vez de ver essas limitações como obstáculos para seu ministério, ele as transformou em oportunidades para aprofundar sua intimidade com Deus. Salmo 71, versículos 17 e 18, parece ter sido uma oração constante em seu coração. Desde a minha juventude, ó Deus, tu me tens ensinado, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora que estou velho e de cabelos brancos, ó Deus, não me desampares, até que eu anuncie o teu poder à geração vindoura e a tua força a todos os que hão de vir. Essa conexão ininterrupta com Deus não apenas lhe dava consolo pessoal, mas também a autoridade espiritual que caracterizou sua pregação até o fim. Para você, manter essa conexão pode significar adaptar suas práticas devocionais às suas circunstâncias atuais. Talvez você já não consiga se ajoelhar como antes. Talvez precise de uma letra maior para ler a Bíblia. Talvez tenha de ajustar os horários conforme sua energia. Mas o importante é a constância, a intencionalidade, a fome genuína da presença de Deus. Essa conexão não apenas o sustentará nos desafios inevitáveis da idade avançada, mas será a base de todo o fruto que Deus deseja produzir através de você nesta etapa. O segundo princípio é adaptar-se sem comprometer convicções fundamentais. Billy Graham foi mestre nessa arte. Ao longo de seu ministério, especialmente em seus últimos anos, ele adaptava constantemente seus métodos para alcançar as novas gerações, sem jamais diluir a mensagem do Evangelho. Nos anos 90, quando já passava dos 70, ele abraçou as novas tecnologias para transmitir suas cruzadas mundialmente. Simplificou sua pregação para uma geração com menor familiaridade bíblica. Abordou temas contemporâneos que não existiam em seus primeiros anos de ministério. No entanto, como ele próprio dizia, os tempos mudam, as culturas mudam, as modas mudam, mas os problemas básicos do coração humano não mudam, e o Evangelho que responde a esses problemas também não muda. Essa convicção lhe permitiu manter-se relevante
sem sacrificar a verdade, conectando-se com as novas gerações, sem abandonar os princípios eternos que sempre haviam norteado seu ministério. Aos 76 anos, em 1995, Billy Graham lançou seu ministério na internet, algo revolucionário para alguém de sua geração. Quando lhe perguntaram por que um homem de sua idade se envolvia com uma tecnologia tão nova, ele respondeu: "Usaremos qualquer meio para alcançar as pessoas com a mensagem de Cristo. Paulo usou as estradas romanas e as cartas. Nós usaremos as rodovias digitais e o e-mail." Esse princípio é vital para qualquer pessoa depois dos 70. O mundo muda rapidamente, e você pode se sentir tentado a agarrar-se obstinadamente às formas do passado, ou, ao contrário, a abandonar convicções profundas para ficar na moda. O desafio é discernir entre os métodos que podem e devem se adaptar e os princípios que devem permanecer inabaláveis. A flexibilidade não é sinal de fraqueza, mas de força quando está ancorada em convicções inegociáveis. O terceiro princípio é investir em seu legado espiritual. Billy Graham entendia que o que fazia depois dos 70 não era apenas para o presente, mas um investimento nas gerações futuras. Dedicou mais tempo a escrever livros que continuariam falando depois de sua partida. Investiu em orientar jovens evangelistas que dariam continuidade ao trabalho quando ele já não estivesse. Focou-se em desenvolver instituições e recursos que perpetuariam os valores e a visão que promoveu durante toda a vida. Em um de seus últimos livros, Nearing Home, ele escreveu: "A vida que vivemos não é apenas para nós. É um legado para quem vem depois. O testemunho que deixamos para trás não é apenas o que dizemos, mas como vivemos." Essa consciência do legado não surgia de um desejo de imortalidade pessoal, mas de uma preocupação profunda com a continuidade da fé e dos valores cristãos em um mundo cada vez mais secular. Seu legado não se trata necessariamente de grandes somas de dinheiro ou instituições que levem o seu nome. Trata-se das sementes de fé, esperança e amor que você planta diariamente nas vidas ao seu redor. Trata-se das histórias que você compartilha, dos valores que você exemplifica, das lições que você ensina, às vezes com palavras, mas na maior parte das vezes com o exemplo silencioso de uma vida íntegra. Provérbios 13, versículo 22, diz: "O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos." Esse legado transgeracional não se limita ao material. Inclui um patrimônio espiritual que pode impactar pessoas que você nem mesmo conhecerá nesta vida. As decisões que você toma hoje, aos 70, 80 ou 90 anos, podem ter repercussões que se estendam por décadas ou até séculos. O quarto princípio é cultivar relacionamentos intergeracionais. Ao contrário de muitos líderes que se cercam principalmente de pessoas de sua mesma geração, Billy Graham mantinha intencionalmente relacionamentos significativos com pessoas muito mais jovens do que ele. Isso não apenas lhe permitia manter-se conectado com as preocupações e a linguagem das novas gerações, mas também cumprir o mandato bíblico de transmitir sabedoria aos mais jovens. Uma das grandes tragédias da nossa cultura, observou ele, é a segregação por idade. Os jovens precisam da sabedoria dos mais velhos, e os mais velhos precisam da energia e do frescor dos jovens. Essa convicção o levou a investir tempo em relacionamentos de mentoria com evangelistas e líderes mais jovens, relacionamentos que enriqueceram não apenas quem recebia seu conselho, mas também ele próprio. Em Tito 2, versículos 2 e 3, Paulo exorta que os homens mais velhos sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes em seu proceder, a não serem caluniadoras nem escravas de muito vinho, mas
a serem mestras do bem. Essa passagem indica claramente que os crentes de idade avançada têm uma responsabilidade específica para com as gerações mais novas, não apenas como exemplos, mas como mestres ativos. Para você, cultivar esses relacionamentos pode significar superar certos obstáculos. Talvez se sinta intimidado pelo abismo tecnológico ou cultural, ou tema ser visto como obsoleto ou irrelevante. Talvez as limitações físicas ou geográficas tornem difícil o contato regular com pessoas mais jovens. Mas buscar ativamente essas conexões, seja na sua família, na sua igreja ou na sua comunidade, pode ser um dos investimentos mais significativos que você pode fazer nesta fase da vida. O quinto princípio é aceitar as limitações com graça e dignidade. Billy Graham enfrentou inúmeros desafios de saúde em seus últimos anos, incluindo a doença de Parkinson e problemas de visão, audição e mobilidade. Mas o que impressionava quem o conhecia era a forma como ele lidava com essas limitações. Sem negação, sem amargura, sem autopiedade, mas também sem se render a elas. Ruth Graham, sua esposa por mais de 60 anos, comentou certa vez: Billy não fala muito de suas limitações, simplesmente adapta sua vida a elas e segue em frente. Essa atitude lhe permitiu manter-se ativo e produtivo, muito além do que suas circunstâncias físicas pareciam permitir. Ele não fingia ser mais jovem do que era, não se desculpava por suas limitações, mas também não as usava como desculpa para desistir do propósito que Deus ainda tinha para ele. Segunda, aos Coríntios 4, versículos 16 e 17, parece resumir perfeitamente sua atitude. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aceitar as limitações com graça significa reconhecê-las honestamente, adaptar-se de forma criativa e continuar avançando com os recursos que você ainda tem. Significa compreender que seu valor não está no que você pode fazer, mas em quem você é em Cristo. Significa reconhecer que até suas limitações podem ser usadas por Deus para a sua glória, às vezes de maneiras que você nem imagina. Um dos maiores obstáculos que enfrentamos depois dos 70 é o isolamento social. À medida que amigos e entes queridos partem, que a mobilidade diminui, que os papéis sociais mudam, é fácil se encontrar cada vez mais sozinho. Essa solidão não é apenas emocionalmente desconfortável. Estudos médicos demonstram que tem efeitos negativos na saúde física e mental. Billy Graham entendia esse perigo, especialmente após a morte de sua esposa Ruth, em 2007. Embora sua família estivesse por perto, ele experimentou a solidão que acompanha a perda de companheiros de toda a vida e a impossibilidade de participar em muitas atividades de que antes desfrutava. No entanto, encontrou formas de combater esse isolamento, mantendo conexões significativas apesar de suas limitações físicas. A solidão é o problema que ninguém vê, escreveu ele, porque aqueles que a sofrem costumam permanecer invisíveis. Essa consciência o levou a falar abertamente sobre o tema, incentivando as igrejas a desenvolverem ministérios específicos para os idosos e encorajando pessoas de todas as idades a incluírem intencionalmente os mais velhos em suas vidas. O antídoto bíblico para o isolamento é a comunidade. Hebreus 10, versículo 25, nos exorta: não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse mandamento não tem data de validade, vale tanto aos 20 quanto aos 90 anos. Para você, combater o isolamento pode exigir esforço intencional. Talvez seja preciso pedir ajuda com transporte para participar de eventos,
Talvez seja necessário aprender a usar tecnologias de videoconferência para se manter em contato com familiares distantes. Possivelmente, você precise tomar a iniciativa de convidar outras pessoas à sua casa quando já não pode sair com facilidade. O esforço vale a pena, pois a comunidade não é um luxo opcional, mas uma necessidade espiritual. Outro desafio significativo é manter a relevância em um mundo que muda rapidamente. Pode ser tentador se recolher a um canto confortável, onde tudo é familiar, onde nada desafia suas ideias estabelecidas ou seus modos habituais de fazer as coisas. Mas essa é precisamente a atitude que pode torná-lo irrelevante, não apenas para o mundo em geral, mas até mesmo para sua própria família. Billy Graham trabalhou incansavelmente para entender as mudanças culturais ao seu redor. Aos 80 anos, continuava lendo vorazmente não apenas literatura cristã tradicional, mas também obras seculares que o ajudavam a compreender as correntes de pensamento contemporâneas. Ele ouvia seus netos e outros jovens, não só para se conectar pessoalmente, mas para captar suas perspectivas e preocupações. Não podemos comunicar de forma eficaz o Evangelho eterno, dizia ele, se não entendermos as perguntas mutáveis que as pessoas estão fazendo. Essa convicção o manteve intelectual e espiritualmente ativo, constantemente aprendendo, adaptando-se, crescendo. Para você, manter a relevância significa resistir à tentação de viver exclusivamente no passado. Significa estar disposto a aprender coisas novas, a ouvir diferentes pontos de vista, a entender as mudanças que estão ocorrendo no mundo, sem necessariamente comprometer seus valores fundamentais. Significa fazer perguntas genuínas, em vez de presumir que já tem todas as respostas. Significa estar aberto a mudar de opinião quando novas evidências o justifiquem. 1 de Pedro 3, versículo 15, nos instrui. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Para estarmos sempre preparados, precisamos entender não apenas o que cremos, mas também o contexto em que estamos comunicando essas crenças. Isso exige um compromisso contínuo com o aprendizado e o crescimento, independentemente da idade. Talvez o desafio mais sutil, porém pernicioso, seja o que poderíamos chamar de aposentadoria espiritual. Não me refiro à aposentadoria oficial de um cargo ou função específica, mas àquela atitude interna que diz: já fiz a minha parte. Agora é hora de outros fazerem a deles. Essa mentalidade assume que o serviço a Deus é como uma carreira profissional da qual eventualmente se sai, em vez de um chamado que dura a vida toda. Billy Graham nunca adotou essa postura. Embora tenha se retirado oficialmente das grandes cruzadas evangelísticas aos 87 anos, por limitações físicas, nunca considerou que seu ministério havia terminado. Ele simplesmente assumiu novas formas: escrever, aconselhar líderes mais jovens, orar intercessoriamente, dar testemunho por meio da forma como enfrentava o envelhecimento e a doença. Deus não nos dá uma data de aposentadoria espiritual, afirmou ele em seus últimos anos. Seu chamado em nossas vidas permanece até que ele nos chame para casa. Essa convicção o manteve espiritualmente alerta e comprometido, mesmo quando sua energia física diminuía consideravelmente. O apóstolo Paulo expressou uma atitude semelhante ao escrever em Filipenses 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse versículo nos lembra que a obra de Deus em nós continua até o fim e, portanto, nossa participação em sua obra também deve continuar. Para você, resistir à mentalidade de aposentadoria espiritual significa manter-se aberto a novas atribuições divinas, adaptadas ao seu momento atual de vida.
significa perguntar-se regularmente: o que Deus está fazendo ao meu redor e como posso fazer parte disso? Significa lembrar que, enquanto você tiver fôlego, há um propósito, um ministério, uma contribuição única a oferecer ao reino de Deus. É como um farol que brilha mais forte justamente quando a tempestade é mais escura. Durante o dia, com bom tempo, um farol quase não se destaca. Mas à noite, no meio da tempestade, quando os marinheiros estão desorientados e com medo, a luz constante e confiável do farol se torna literalmente um salva-vidas. Da mesma forma, o testemunho de uma pessoa mais velha que mantém sua fé, sua alegria e seu propósito em meio às tempestades da vida, a doença, a perda, a dor, a incerteza, brilha com um esplendor particularmente poderoso. Depois dos 70 anos, abre-se diante de você um ministério único, para o qual você foi especificamente preparado ao longo de toda a vida. Não é um ministério de segunda categoria, nem uma versão diminuída do que você fazia antes. É um chamado distinto, com oportunidades e responsabilidades próprias que só alguém da sua idade e experiência pode cumprir de modo eficaz. Billy Graham compreendia profundamente essa verdade. À medida que sua capacidade de viajar e pregar em grandes estádios diminuía, ele não lamentava o que já não podia fazer, mas abraçava com entusiasmo o que ainda era possível. E descobriu que algumas de suas contribuições mais significativas ocorreram justamente nesta etapa da vida. Um dos ministérios mais poderosos disponíveis depois dos 70 é o ministério de oração intercessória. A intercessão não é simplesmente uma atividade para quem já não pode fazer trabalho de verdade. É em si uma obra espiritual de imensa importância. Billy Graham dedicava horas todos os dias à oração em seus últimos anos, intercedendo por líderes mundiais, pela Igreja Global, por sua família, pelas necessidades que chegavam até ele por cartas e mensagens. A batalha mais importante é travada de joelhos, costumava dizer acrescentando: agora que meu corpo já não me permite estar na linha de frente pregando, posso estar na sala de guerra orando. Essa perspectiva transformou o que poderia ser visto como uma limitação em uma poderosa oportunidade de ministério. A Bíblia está repleta de exemplos que enfatizam a importância da intercessão. Tiago 5, versículo 16, nos assegura que a oração de um justo é poderosa e eficaz. 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2 exorta: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Esses textos não especificam que a oração seja responsabilidade exclusiva de um determinado grupo etário, mas há algo especialmente poderoso na intercessão que vem de alguém que já caminhou com Deus por muitas décadas. Sua experiência de vida, seu conhecimento da palavra, sua compreensão das fraquezas humanas e da fidelidade divina dão às suas orações uma profundidade e uma autoridade espiritual singulares. As horas que agora você pode dedicar à oração, livre talvez das pressões profissionais e familiares que antes ocupavam seu tempo, podem ter um impacto que transcende fronteiras e gerações. Você já considerou a possibilidade de desenvolver um ministério de intercessão intencional e estruturado? Poderia criar listas de oração específicas para sua igreja, para missionários, para questões globais, para seu bairro, para sua família extensa. Poderia formar ou se juntar a um grupo de intercessores da sua idade que se reunissem presencial ou virtualmente para orar por necessidades pontuais. Poderia adotar famílias jovens de sua congregação, comprometendo-se a orar diariamente por elas e por seus filhos. Billy Graham mantinha um caderno especial onde anotava pedidos de oração,
nomes de pessoas, situações mundiais que requeriam intervenção divina. Ele revisava essa lista diariamente, atualizando-a regularmente. Essa prática disciplinada transformava momentos que poderiam ter sido de solidão ou inutilidade em tempos de poderoso ministério e propósito. Outro ministério único disponível, depois dos 70, é o da mentoria espiritual. Sua combinação de experiência de vida, erros cometidos, lições aprendidas, vitórias alcançadas, fracassos superados e conhecimento acumulado é um recurso inestimável para as gerações mais jovens. Não é algo que se ensine em seminários ou se aprenda em livros. É uma sabedoria destilada pelo tempo e pela experiência. Billy Graham, em seus últimos anos, dedicou muita energia a orientar jovens evangelistas e líderes cristãos. Não se tratava de sessões formais com pautas rígidas, mas de conversas profundas, em que ele compartilhava não apenas estratégias ministeriais, mas também lutas pessoais, erros que cometeu, lições que aprendeu tarde demais, perspectivas que só o tempo pode oferecer. O maior presente que posso oferecer à próxima geração, disse certa vez, não é meu conhecimento teológico nem minhas habilidades de pregação, mas as lições que aprendi em minha própria caminhada com Cristo, especialmente aquelas que aprendi por meio da dor e do fracasso. Provérbios 20, versículo 29 afirma: a beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos em seus cabelos brancos. Essa glória, ou beleza da idade avançada, não é meramente decorativa. Ela tem uma função, tem um propósito divino na economia de Deus. É um recurso que deve ser compartilhado, não guardado para si mesmo. Para desenvolver um ministério de mentoria, você não precisa de um título oficial nem de um convite formal. Pode começar simplesmente demonstrando interesse genuíno pelas pessoas mais jovens ao seu redor, ouvindo atentamente suas lutas e sonhos, oferecendo sabedoria quando for oportuno, não sob a forma de sermões condescendentes, mas de histórias pessoais e ideias para reflexão. Pode compartilhar não apenas seus sucessos, mas também seus fracassos, não apenas suas certezas, mas também suas dúvidas e como as enfrentou. Billy Graham costumava convidar jovens líderes para acompanhá-lo em suas viagens ou para visitá-lo em sua casa. Durante esses encontros informais, ele transmitia sabedoria não por meio de aulas estruturadas, mas de conversas sinceras sobre a vida, o ministério, a família, as tentações, os desafios culturais. Muitos desses líderes, hoje em posições de influência global, citam esses diálogos como alguns dos momentos mais formativos de suas vidas. Não subestime a sede de mentoria que existe entre as gerações mais novas. Em uma era de relacionamentos superficiais e conhecimento fragmentado, há um anseio profundo por sabedoria autêntica, por orientação genuína, por exemplos vivos de fé testada pelo tempo. Você pode ser essa voz sábia, esse farol confiável, essa testemunha da fidelidade de Deus ao longo das décadas. Um terceiro ministério especialmente adequado para esta etapa da vida é o ministério do exemplo vivo. Há uma diferença fundamental entre falar sobre a fidelidade de Deus e encarná-la depois de 7 ou 8 décadas de caminhada com Ele. Entre teorizar sobre como enfrentar o sofrimento e demonstrá-lo em meio à dor física ou à perda. Entre pregar sobre a paz de Deus e mostrá-la quando tudo ao seu redor parece ruir. Em seus últimos anos, quando a doença de Parkinson e outros problemas limitavam severamente suas atividades, Billy Graham se tornou um testemunho poderoso de como encarar o envelhecimento, a doença e a perda com dignidade, esperança e propósito. Ele não fingia ter todas as respostas, nem negava a dor e as dificuldades. Mas a forma como suportava suas limitações, sem autopiedade, mas com realismo, sem negação, mas com esperança, tornou-se um sermão vivo mais contundente
que muitas de suas mensagens pregadas em palavras. Não tenho medo da morte, declarou em uma entrevista aos 90 anos. Vivi minha vida, fiz o melhor que pude e estou pronto para ir para casa. Mas enquanto estiver aqui, quero que minha vida continue glorificando a Cristo, mesmo nesta cadeira de rodas. Essa postura serena diante da morte, essa combinação de realismo e esperança, esse foco em glorificar a Deus até o último suspiro, é um testemunho que apenas alguém, na reta final da vida, pode oferecer com tamanha autenticidade. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 4, versículos 6 e 7. Pois eu já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Essa declaração tem uma força especial justamente porque vem de alguém no final de sua vida terrena, olhando para trás com satisfação e para frente com esperança. Seu ministério de exemplo vivo não requer uma plataforma pública nem uma posição de liderança. Ele acontece nas salas de espera de hospitais, nas reuniões de família, nos corredores da igreja, nas conversas do dia a dia, em que você demonstra paciência em vez de amargura, esperança em vez de desespero, gratidão em vez de reclamações, generosidade em vez de autoproteção. Os últimos anos de Billy Graham foram marcados por uma humildade e simplicidade que contrastavam com sua fama mundial. Aqueles que o visitavam em sua casa nas montanhas da Carolina do Norte não encontravam uma celebridade consciente de seu status, mas um homem amável e humilde, mais interessado em ouvir a outra pessoa do que em falar de seus próprios feitos. Essa humildade genuína, essa ausência de pretensão, essa capacidade de estar presente a cada pessoa que o visitava, era em si um poderoso testemunho de uma vida moldada por décadas de caminhada com Cristo. Existem muitas outras formas de ministério que podem florescer depois dos 70. Alguns descobrem dons criativos que nunca tiveram tempo de explorar: escrever, pintar, compor músicas que expressem sua fé e suas experiências. Outros encontram maneiras de servir na prática, dentro de suas limitações físicas, fazer ligações para pessoas confinadas, enviar mensagens de encorajamento, participar de projetos de serviço adaptados às suas capacidades. Billy Graham, apesar de suas limitações físicas, continuou escrevendo livros até bem depois dos 80 anos. Seu livro Nearing Home, Chegando em Casa, escrito aos 92, se tornou best-seller e ajudou inúmeras pessoas a se prepararem para a última etapa da vida com dignidade e propósito. Esse ministério, por meio da palavra escrita, lhe permitiu alcançar pessoas que ele nunca conheceria pessoalmente e continuar influenciando o mundo muito depois de sua capacidade de viajar e falar ter diminuído significativamente. O importante não é qual forma específica o seu ministério assuma, mas que você reconheça que ainda o possui. Que entenda que Deus não terminou sua obra em você. Que Ele ainda tem propósitos a serem cumpridos, pessoas a serem impactadas. Um testemunho único que deseja comunicar por meio de você, especialmente nesta fase da sua vida. Ao mesmo tempo em que você descobre e desenvolve esses ministérios singulares, também é importante preparar-se para a eternidade sem deixar de viver plenamente o presente. Há um equilíbrio delicado a ser mantido. Por um lado, reconhecer a realidade de que o céu está mais próximo e se preparar adequadamente para essa transição. Por outro, evitar uma mentalidade que simplesmente espera a morte e deixa de participar ativamente da vida que Deus ainda lhe concede. Billy Graham modelava esse equilíbrio de forma exemplar. À medida que envelhecia, falava cada vez mais abertamente sobre o céu. Passava tempo estudando o que a Bíblia ensina sobre a vida eterna, a ressurreição, a nova criação. Colocava em ordem seus assuntos terrenos, fazia as pazes com o passado, certificava-se de que seu testemunho e seu legado estivessem firmes. No entanto, até seus últimos dias,
mantinha um vivo interesse pelos eventos atuais, pelas necessidades das pessoas à sua volta, pelas oportunidades de serviço que ainda tinha. Como disse em uma entrevista aos 95 anos, aguardo ansiosamente o céu, mas enquanto estiver aqui, quero manter meus olhos abertos para ver o que Deus quer que eu faça hoje. Segunda aos Coríntios 4, versículos 16 ao 18, parecia ter um significado especial para ele em seus últimos anos. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa passagem articula perfeitamente a tensão entre reconhecer a realidade da deterioração física, o nosso homem exterior se desgasta, e ao mesmo tempo experimentar uma renovação interior contínua. Entre aceitar as dificuldades presentes e antecipar a glória futura. Entre viver no mundo físico e visível, mantendo o olhar fixo nas realidades eternas e invisíveis. Essa perspectiva eterna não é uma forma de escapismo espiritual, nem a negação da realidade presente. Pelo contrário, é o que confere sentido e propósito a cada dia que vivemos aqui. Saber que fazemos parte de uma história muito maior do que nossos poucos anos na Terra, que nossas ações têm repercussões eternas, que estamos sendo preparados para uma existência que transcende infinitamente esta vida temporária, pode imbuir mesmo as tarefas mais rotineiras e os dias mais difíceis de significado profundo. Billy Graham frequentemente comparava a vida a uma corrida, citando Paulo em 1 aos Coríntios 9, versículo 24. Vocês não sabem que, entre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. E enfatizava que a maneira como você termina a corrida é tão importante quanto a forma como a começou ou correu nas etapas intermediárias. O corredor que diminui o ritmo na última volta, dizia, desperdiça todo o esforço que investiu até ali. De modo semelhante, a maneira como vivemos nossos últimos anos pode confirmar ou contradizer todo o testemunho de nossa vida anterior. Essa analogia do corredor que termina com vigor é especialmente poderosa. Imagine um maratonista que já correu 25 das 26 milhas da prova. Está cansado, dolorido, superou inúmeros obstáculos e dificuldades. Seria compreensível que quisesse simplesmente terminar de qualquer jeito, arrastando-se, se necessário, até a linha de chegada. Mas os grandes corredores sabem que a última milha, os últimos metros, são cruciais. Frequentemente é justamente ali que eles descobrem uma reserva de energia que nem sabiam possuir. É ali que demonstram seu verdadeiro caráter, sua determinação, seu compromisso com a excelência até o final. E é ali que costumam inspirar mais os espectadores, que admiram não apenas a velocidade ou a resistência, mas a disposição de terminar bem, com dignidade e propósito. Da mesma forma, a maneira como você vive depois dos 70, a atitude com a qual enfrenta os desafios inevitáveis da idade avançada, a forma como lida com a diminuição de certas capacidades, enquanto desenvolve outras, pode ser o testemunho mais poderoso de toda a sua vida. Pode ser a confirmação definitiva da fé que você professou, a prova final de que realmente crê no que tem pregado ou compartilhado ao longo das décadas. Billy Graham entendia que seu testemunho na velhice era parte crucial de sua mensagem geral. Minha pregação durante décadas seria minada, confessou, se em meus últimos anos eu me tornasse amargurado, egoísta, medroso ou desesperançado. Essa consciência o motivava a encarar cada dia, inclusive os mais difíceis, como uma oportunidade de continuar testificando a verdade do Evangelho que proclamou toda a sua vida.
Existe uma dignidade especial, uma beleza particular, em alguém que envelhece com graça, que aceita as limitações com serenidade, que mantém a fé em meio a circunstâncias que justificariam a desesperança. Esse testemunho silencioso frequentemente fala mais alto do que qualquer sermão, especialmente em uma cultura que teme e nega o envelhecimento, que idolatra a juventude e a independência, que vê pouca ou nenhuma beleza ou propósito nas limitações inevitavelmente trazidas pelos anos avançados. Isaías 46, versículo 4, contém uma promessa especialmente reconfortante. Mesmo na velhice, quando seus cabelos estiverem grisalhos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e os levarei. Eu os sustentarei e os salvarei. Esse versículo nos assegura que Deus não nos abandona quando envelhecemos, que sua fidelidade não diminui junto com nossas forças, que seu propósito para nós segue até nosso último suspiro. Billy Graham retornava constantemente a essa promessa em seus últimos anos. Em uma entrevista concedida aos 93 anos, comentou: Deus não nos prometeu um caminho fácil, mas Ele prometeu estar conosco, nos sustentar e, por fim, nos levar para casa. Essa certeza é o que me permite encarar cada dia com esperança, por mais difícil que possa ser fisicamente. Essa confiança na fidelidade de Deus não é mera resignação passiva diante do inevitável desgaste físico. É uma escolha ativa de confiar, de esperar, de manter a perspectiva eterna, mesmo quando as circunstâncias presentes parecem contradizer as promessas divinas. É a decisão de ver as dificuldades não como a palavra final, mas como parte de um processo que culminará, em última instância, em uma glória que excede toda compreensão. Preparar-se para a eternidade sem deixar de viver o presente também significa cuidar de questões práticas que podem tornar essa transição mais serena, tanto para você quanto para seus entes queridos. Billy Graham foi muito intencional nesse aspecto. Muito antes de sua morte, havia preparado seu testamento, planejado seu funeral, escrito cartas de despedida, colocado em ordem suas finanças e assuntos legais. Não fez isso por medo ou ansiedade, mas por responsabilidade e consideração para com aqueles que ficariam. A morte não deveria nos surpreender como um ladrão à noite, aconselhava ele às pessoas de sua idade. Devemos nos preparar para ela, não com medo, mas com precaução, não com ansiedade, mas com paz, sabendo que é simplesmente a porta para uma existência melhor. Essa precaução prática pode ser um ato de amor para com sua família, evitando-lhes decisões difíceis e confusões em momentos de luto. Pode também ser uma oportunidade de comunicar uma última vez seus valores, sua fé, suas esperanças para eles. Alguns escrevem cartas ou gravam mensagens para serem compartilhadas depois de sua partida. Outros preparam legados financeiros ou materiais que reflitam suas prioridades e convicções. Outros simplesmente asseguram que não haja assuntos pendentes, relacionamentos não reconciliados, palavras importantes não ditas. Billy Graham foi muito intencional na organização de seu próprio funeral, garantindo que fosse um evento que glorificasse a Cristo em vez de celebrar seus próprios feitos. Deixou instruções específicas sobre as mensagens, a música, até mesmo o caixão simples de madeira construído por prisioneiros. Queria que seu funeral fosse seu último sermão, um testemunho final do evangelho que havia pregado a vida inteira. Mas enquanto fazia esses preparativos práticos, permanecia totalmente comprometido com a vida diária. Orava fervorosamente pela família, pela igreja, pelos líderes mundiais. Mantinha-se interessado em acontecimentos atuais e no bem-estar de quem o cercava. Continuava escrevendo quando podia, recebendo visitas, oferecendo conselhos quando solicitado. Em outras palavras, vivia cada dia com propósito, sabendo que era tanto uma preparação para a eternidade,
quanto uma oportunidade de servir no presente. Essa postura está perfeitamente alinhada com o ensinamento de Jesus, que nos exorta em Mateus 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não ignoramos o amanhã, incluindo a realidade eventual de nossa partida deste mundo, mas também não permitimos que a inquietação com o futuro nos roube o propósito e a alegria do dia presente. Talvez uma das maneiras mais significativas pelas quais Billy Graham vivia essa tensão entre se preparar para a eternidade e abraçar o presente fosse por meio da gratidão. Seus cuidadores e visitantes frequentemente comentavam sobre sua atitude de agradecimento constante, mesmo em dias de intensa dor física ou limitações frustrantes. Ele era grato por pequenos prazeres: a paisagem visível da janela, uma visita breve, uma lembrança preciosa, um momento de clareza mental, uma oração atendida. Essa prática de gratidão não era apenas uma técnica psicológica para se manter positivo, era uma disciplina espiritual profundamente arraigada em sua compreensão teológica. A gratidão, escreveu ele, é a antessala do céu. Quando aprendemos a dar graças em todas as circunstâncias, começamos a experimentar aqui e agora um pouco da alegria que será nossa em plenitude na eternidade. 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 18, nos instrui: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não diz, deem graças por todas as circunstâncias, mas em todas as circunstâncias, reconhecendo que há situações dolorosas pelas quais não conseguimos genuinamente agradecer. Mas, mesmo nessas situações, sempre há algo pelo que podemos expressar gratidão. Sempre há evidências da graça de Deus operando em nossas vidas. Para você, praticar a gratidão depois dos 70 pode ser uma das disciplinas espirituais mais transformadoras e um dos testemunhos mais poderosos. Pode mudar profundamente a experiência do envelhecimento, ajudando-o a enxergar não apenas o que perdeu, mas também o que ainda tem, não apenas o que já não consegue fazer, mas o que ainda pode. Não apenas as portas que se fecharam, mas as que Deus está abrindo especificamente nesta etapa da vida. Billy Graham costumava contar uma anedota sobre uma visita que fez ao seu mentor, o Dr. V. Raymond Edman, pouco antes da morte deste. Quando Graham expressou sua tristeza pelas limitações físicas enfrentadas por Edman, o idoso educador sorriu e disse: Lembre-se, Billy, não são os anos da sua vida que contam, mas a vida nos seus anos. Essa perspectiva de que qualidade e propósito importam mais do que quantidade e atividade tornou-se um princípio orientador para Graham em seus próprios anos finais. Ao chegar ao fim desta reflexão sobre a vida depois dos 70, talvez seja útil sintetizar as perspectivas e princípios que exploramos, tanto nas passagens bíblicas quanto no exemplo de Billy Graham e de outros que trilharam esse caminho antes de nós. Primeiro, a vida depois dos 70 não é um tempo de retirada espiritual, mas de redefinição e redirecionamento. Não é o fim do seu propósito, mas o início de uma nova expressão dele, especificamente moldada para esta etapa da vida. Como Billy Graham demonstrou por meio de suas múltiplas reinvenções ministeriais em seus anos posteriores, sempre há novas maneiras de servir, novos campos a semear, novas pessoas a impactar. Segundo, as limitações da idade não são obstáculos ao chamado divino, mas parte integrante desse chamado. Suas fraquezas, suas doenças, suas restrições não são impedimentos acidentais, mas elementos que Deus intencionalmente incorpora ao seu plano para a sua vida. Como Paulo aprendeu em 2 aos Coríntios 12, versículo 9, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Suas limitações podem ser exatamente os canais
pelos quais o poder de Deus se manifesta com mais clareza. Terceiro, seu testemunho nesta fase pode ser mais impactante do que em qualquer outro momento anterior. A maneira como você enfrenta a dor, as perdas, as decepções e até mesmo a proximidade da morte pode comunicar verdades sobre Deus e sua fidelidade que nenhuma teoria jamais poderia transmitir. Billy Graham entendia que seu comportamento na velhice e na enfermidade seria o ponto final de sua mensagem, a prova final de que ele realmente acreditava no que havia pregado durante décadas. Quarto, a idade avançada oferece uma liberdade única que não está disponível em outras fases da vida. Liberdade de muitas pressões e expectativas sociais, liberdade da necessidade de impressionar ou de satisfazer aos outros, liberdade para se concentrar no que realmente importa, sem as distrações que dominavam estágios anteriores. Billy Graham encontrou em seus últimos anos liberdade para simplificar, para se concentrar no essencial e para falar com clareza e ousadia, que vinham de não ter nada a provar, nem nada a perder. Quinto, preparar-se para a eternidade dá propósito e significado ao presente, não o diminui. Saber que cada dia é um passo a mais em direção ao lar eterno não torna você menos comprometido com as responsabilidades e oportunidades de hoje, mas mais. Como Billy Graham costumava dizer, pensar na eternidade não nos torna inúteis para o presente, mas mais eficazes, pois agora tudo o que fazemos enxergamos em seu contexto e significado verdadeiros. Sexto, o mundo precisa desesperadamente da sabedoria, da perspectiva e do testemunho que só podem vir de quem caminhou com Deus por muitas décadas. Em uma cultura obcecada com a juventude, a novidade e a mudança constante, a sua estabilidade, sua experiência, seu conhecimento da história e seu testemunho da fidelidade de Deus ao longo do tempo, são recursos insubstituíveis que não podem ser compensados pela energia jovem ou pela inovação tecnológica. Sétimo, a vida depois dos 70 não é simplesmente uma espera passiva pelo céu, mas uma preparação ativa para ele e um antegozo dele. Billy Graham via seus últimos anos não como um parêntese insignificante, mas como a culminação de tudo o que ele havia sido e feito antes. O ato final de um drama que vinha se desenrolando ao longo de toda a sua vida e que teria sua resolução completa apenas na eternidade. A questão que agora se coloca diante de você não é se há vida depois dos 70, claramente há, mas que tipo de vida você escolherá viver nesses preciosos anos cheios de propósito. Você adotará a narrativa cultural da obsolescência e da irrelevância? Ou abraçará a visão bíblica desta etapa como um tempo de fruto único, de ministério especial, de propósito divino específico? Billy Graham, em seu livro Nearing Home, escreveu palavras que servem tanto de desafio quanto de convite. A velhice não é para covardes, eu admito, mas este pode ser o período mais significativo, mais satisfatório e mais produtivo de nossas vidas. Não desperdicemos estes anos dourados, ao contrário, vejamo-los como parte do plano perfeito de Deus para nossas vidas. Hoje, você está em uma encruzilhada. Pode escolher ver os anos depois dos 70 como um anexo irrelevante, um tempo de perda e diminuição, uma espera passiva pelo fim inevitável. Ou pode enxergá-los como Deus os vê, uma estação única de fruto, uma oportunidade para um tipo de impacto que nenhuma outra fase da vida pode oferecer, um tempo de preparação intencional para a eternidade, enquanto continua abraçando plenamente o presente. Não seria honesto fingir que esta etapa não traz desafios significativos. O desgaste físico é real. A perda de entes queridos dói profundamente. As limitações podem ser frustrantes. A solidão às vezes parece avassaladora. A sensação de que o mundo avança sem você
pode ser desconcertante. Esses são aspectos genuínos da experiência de envelhecer, que não devem ser minimizados nem espiritualizados de forma simplista. Billy Graham enfrentou muitos desses desafios de modo muito pessoal. Perdeu sua amada esposa Ruth após quase 64 anos de casamento. Experimentou a diminuição de sua mobilidade, visão, audição. Conheceu a frustração de não poder fazer muitas das coisas que antes eram centrais para seu ministério e sua identidade. Passou por momentos de solidão e, conforme confessou em entrevistas, por ocasionais episódios de depressão. Mas o que distinguiu a resposta dele não foi a ausência de dor ou dificuldade, e sim a recusa em permitir que a dor tivesse a última palavra. Sua determinação de encontrar propósito mesmo no sofrimento. Sua disposição de ser vulnerável e honesto a respeito de suas lutas, ao mesmo tempo em que confiava na bondade e na sabedoria de Deus. Sua capacidade de ver além das perdas, percebendo as oportunidades únicas que esta etapa apresentava.